Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso retoma a sessão de julgamentos e elege os presidentes das câmaras. Agentes públicos não têm a obrigação de declaração de presença como prestação de contas de diárias. Agora é oficial! Escola Superior de Contas troca de nome e homenageia a poeta mato-grossense. Agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso retomou as atividades de julgamento do Pleno em 2016. Na sessão ordinária realizada no plenário do TCE, também foram eleitos os presidentes das câmaras julgadoras. Confira! Declaro aberta a primeira sessão ordinária do ano 2016, nesse dia 16 de fevereiro. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, abriu os trabalhos destacando o funcionamento das sessões neste ano. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, além dessas sessões plenárias, existem mais duas câmaras de decisões deliberativas, a primeira e a segunda Câmara, que se reúnem na terça e na quarta-feira. E, além das duas câmaras, nós temos uma sessão permanente virtual, que também é uma instância de deliberação desta Casa. A eleição dos novos presidentes das câmaras de julgamento foi realizada por meio de voto secreto. O conselheiro Sérgio Ricardo foi eleito por unanimidade para assumir a primeira Câmara. E o conselheiro Domingos Neto, também eleito por unanimidade, foi o escolhido para presidir a segunda Câmara. Peço a Deus saúde, que nos dê paz e discernimento a todos para que possamos conduzir os trabalhos no Tribunal de Contas de maneira condizente aos anseios da sociedade de Mato Grosso. Tenho certeza que serão mais 2 anos, onde continuaremos aprendendo e trabalhando no sentido de fazer com que esse tribunal tenha cada vez mais, aumentando cada vez mais a credibilidade que já tem, mantendo-se sempre na vanguarda, como já é um tribunal de vanguarda, é um tribunal admirado por todos os outros tribunais desse país, e para mim é um orgulho. Os presidentes eleitos vão conduzir as sessões pelo biênio 2016-2017 e durante esse período eles terão muitos desafios pela frente. Cada Câmara conta com 3 conselheiros e 3 conselheiros substitutos e elas têm transmissão ao vivo no portal do TCE. Foram colocados em pauta 44 processos e desse total, 34 foram julgados, sendo que a maioria foi de pedido de rescisão e recursos ordinários e de agravo. E nesta primeira sessão, o TCE respondeu a uma consulta feita pela Câmara de Aripuanã sobre a necessidade de agentes públicos apresentarem uma declaração de presença para prestar contas de diárias. A resposta desse questionamento se tornou a primeira resolução do ano aprovada pelo Pleno. A consulta feita pela Câmara de Aripuanã questionou o TCE sobre a obrigatoriedade dos agentes públicos apresentarem como prestação de contas de diárias uma espécie de declaração de presença, que deveria ser concedida pelas repartições públicas em todos os deslocamentos realizados. Segundo o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, não há pré-julgados no Tribunal de Contas de Mato Grosso que determinem essa obrigatoriedade. Diversos vereadores tinham essa dúvida se, por exemplo, se eles viajassem de Aripuanã para Cuiabá para vir no Tribunal de Justiça. Eles achavam que precisariam de uma declaração de presença no tribunal. E aí o esclarecimento que a gente deu, por alguma dúvida até de achar que isso aí tem a partir do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas nunca falou isso.
O conselheiro destacou que o TCE segue para essa prestação de contas as exigências da súmula 10 de 2015, que incluem, por exemplo, relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovante de participação em cursos e treinamentos, assim como notas de liquidação e empenho. Cabe ao poder discricionário de cada órgão e entidade regulamentar como é que vai ser feita a prestação de contas de diária. Então, agora existe um mínimo que o tribunal, na súmula 10, a sua súmula 10, ele determina, ele faz, olha, você tem que, se você viajou, comprove que viajou, se você participou de um curso, comprove que participou do curso, faça um relatório de viagem, mas uma coisa simples e razoável, de tal forma que não ingesse a atividade legislativa fora do seu município. Apesar do TCE não obrigar a apresentação dessa declaração em específico, o relator lembra que, além de seguir a súmula 10 de 2015, cada unidade gestora tem autonomia para definir as regras a serem seguidas para a prestação de contas de diárias. Várias ações já do Tribunal de Contas, a gente já está se mostrando um órgão que procura visar a eficiência, procura fazer a máquina pública ela ser uma engrenagem mais perfeita e não ficar engessando, ficar enferrujando, assim, se tornando um Estado um paquiderme. A gente procura agora, obviamente, tem que haver um mínimo de controle nessa prestação de contas, que é o que a gente, nesse caso específico, definiu. Parabéns pela resposta, porque isso, acho que nós temos que acreditar mais nas pessoas e deixar que, para qualquer coisa, nós temos que produzir prova daquilo que nós fizemos, onde teria que ser o inverso. Quem duvide, que prove. E o TCE homologou a nova denominação da Escola Superior de Contas. A homenagem é ao poeta mato-grossense e advogado Benedito Santana da Silva Freire. O Tribunal de Contas de Mato Grosso renomeou a Escola Superior de Contas, que agora leva o nome do poeta Silva Freire. A mudança segue as normas da Constituição Federal, que proíbe o uso do nome de pessoa viva em bens públicos. O TCE de Mato Grosso, por meio da Resolução Normativa número 3 de 2016, assinada pelo presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, reconhece os relevantes serviços prestados pelo advogado, professor e poeta Silva Freire perante a sociedade mato-grossense. A Escola de Contas do nosso tribunal, que o presidente Valdir já tinha cumprido a ordem judicial de cancelar o nome do ilustre conselheiro Oscar Ribeiro, que muito nos honrava. Na oportunidade, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima também falou sobre a contribuição do advogado à sociedade mato-grossense. Ele foi também um líder importante na advocacia, foi presidente da Ordem dos Advogados, atuou com muito destemor na época do arbítrio em defesa da prerrogativa dos advogados e da prerrogativa de seus clientes. E foi também um militante político da democracia. Esta edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, acesse nosso site no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.